Dando continuidade, nós vamos só relembrar que nós estamos falando ainda sobre as inteligências, estamos falando da inteligência espiritual, já fizemos algumas colocações e adentramos a respeito do ponto de Deus ou dedo de Deus no cérebro humano. Então, hoje, nós vamos dar continuidade. A projeção, viu, Fatinha? Oi. Projetar a tela. Não tá, não? Não. Ai, o que será que aconteceu? Tá. Ok. Pronto? Certinho. Ok. Obrigada, Kenny. Nada. Então, a gente falando sobre a espiritualidade, né? O cérebro, onde nós temos esse dedo de Deus. Nós começamos a falar, então, do André Newberg, norte-americano, e ele é um neurologista, e ele escreveu um livro chamado Princípio da Neuroteologia. Ele demonstrou que o cérebro dos monges budistas, que estavam acostumados a praticar a meditação, muitas horas de meditação, muita oração, muita concentração. Então, ele percebeu, à medida que ele foi fazendo essas experiências, que os neurônios desses budas, desses monges budistas, eles não envelheciam, né? Eles mantinham essa vivacidade. E também eles possuíam uma maior capacidade de memorização, uma retenção e até uma certa resistência à sensação de dor. Então, é muito interessante essa experiência do Neubert, onde ele coloca toda essa experiência e vai elaborando, né, as funções, as características, as mudanças, as transformações que o ser humano, desses monges budistas, vai atravessando. E a neuroteologia, para ele, é o campo de estudos que liga a neurociência com a religião e a espiritualidade. Lembrando que o desenvolvimento da inteligência espiritual não está ligado à religiosidade. Ele está ligado a toda a nossa construção das nossas personalidades, quando passamos a olhar para nós mesmos, ou seja, esse autodescobrimento, esse entendimento do nosso eu e das nossas necessidades. Nós também temos um outro filósofo francês, o Torralba. Ele vai falar muito da inteligência espiritual e ele também vai enfatizar que não é uma consciência religiosa. A inteligência espiritual ela não é uma consciência religiosa. Ela é esse autoconhecimento. É antes a visão da espiritualidade como uma ferramenta com a qual se pode transcender a nossa própria realidade, partindo sempre do próprio autoconhecimento e levando em consideração outros saberes. Então, é importante a gente ter isso em mente, que não é o fato da gente estar dentro de uma casa espírita, não é o fato da gente fazer constantemente as orações. Isso não implica que a gente já está desenvolvendo as nossas inteligências espirituais. Implica que estamos em busca, que estamos num consenso do Criador com a criatura. Mas essa questão da inteligência espiritual, ela está completamente ligada no momento em que voltamos para nós mesmos. E aí tem uma experiência feita pelos dois, que eles vão falar da fé do laboratório, né? São imagens cerebrais de freiras e monges budistas durante oração e meditação. Então, a gente percebe que o Neuber, ele, para colocar a situação dos budistas e para poder entender como se processa o cérebro quando está em meditação, quando está em oração, ele pegou justamente essa leva de pessoas
que são freiras, são monges, né? Que ficavam horas e horas ali fazendo as suas meditações. Então, o que ele colocou? Que nas duas áreas do cérebro ativada, os lobos frontais, que é a parte responsável pela concentração, e o sistema límbico, que é relacionado às emoções. Então, ele começou a estudar essas duas características nessa parte do cérebro, que está tudo ligado ao cérebro emocional. E o lobo parietal, que está mais acima, ele é responsável pelo senso que temos de nós mesmos e do mundo. Tem redução de atividade. Isso ajuda a explicar a sensação de perda de noção do tempo e de espaço ao meditar. Tem pessoas que são capazes de ficar horas e horas em um processo de meditação, onde ela fica praticamente estática, parada, e a mente toda trabalhando, ou seja, essa energia movendo o autoconhecimento. Então, é nesse processo que o Neubert ele vai trabalhar e vai fazer várias experiências. Então, nós vamos ver algumas falas dele para que ele possa fazer o seu processo de explicação mediante a todo esse trabalho desenvolvido. Aí ele fala o seguinte, aqui vai falar que ele foi pioneiro da neuroteologia, a ciência que estuda como o cérebro experimenta Deus, evidenciando o poder da mente sobre o corpo, e explica por que a fé pode curar as pessoas ou, pelo menos, ajudar a medicina. Segundo o pesquisador, ele fala que este é um campo que conecta a neurociência aos fenômenos religiosos e espirituais. Não pretende ser um estudo científico da religião ou uma análise religiosa da ciência. Ao contrário, é um campo integrativo que procura otimizar tanto a ciência quanto o espiritual, de maneira a nos ajudar a compreender melhor a nós mesmos como seres humanos. Em seu estudo, ele escaneou o cérebro de mais de 3.000 pessoas, com vários tipos de práticas. Ele fez uma pesquisa online sobre suas experiências espirituais e recebeu dados sobre mais de 2.000 pessoas de todo o mundo. Então, cerca de 15% de pessoas estavam fora dos Estados Unidos. Então, foi uma pesquisa muito ampla. E de todas as denominações religiosas, inclusive pessoas que se dizem ateus ou agnósticos. Aí ele fala que ele não estudei especificamente ateus, mas acompanhei pessoas que praticam meditação ou oração por muitos anos e as comparei com as pessoas que não o fazem. Os praticantes de longo prazo tendem a ter lobos frontais maiores e com maior atividade. Vão lembrar dos nossos lobos frontais, né? Que a gente estudou tanto. Então, ele fala que esses praticantes tendem a ter maiores e com mais atividade. Essa área está envolvida a concentração, a atenção, e, portanto, faz sentido que a meditação ou a oração repetidas funcionem quase como um exercício para o cérebro, de modo que ele se torne mais espesso e mais ativo. É como se ele trabalhasse a musculatura, né? Assim como a gente faz exercício, nossa musculatura ela vai desenvolvendo, vai enrijecendo. Então, ele explica que era como se estivesse fazendo esse exercício. Então, o nosso cérebro faz o exercício da meditação, da oração, e à medida que vai se observando, ele vai também fazendo essas mudanças. O estudo do Neubert revela que a religião pode até curar, mas faz bem para a saúde. As evidências sugerem que as práticas de meditação e oração podem reduzir a depressão e a ansiedade e melhorar o sistema imunológico. Isso cientificamente já é comprovado, né, gente? Pessoas religiosas têm melhor saúde mental e física. Foi detectada redução nas taxas de mortalidade e de vários distúrbios. Aí ele completa: o que eu tenho feito nesses 25 anos é estudar a relação entre Deus, espiritualidade e o cérebro. Para fazer isso, precisamos analisar algumas definições
Precisamos pensar sobre uma variedade de termos, disse Neubert, ao apresentar ao público as reflexões sobre as possíveis formas que os seres humanos expressam sua compreensão acerca de Deus. Então, ele começa a questionar, né, em relação ao que as pessoas passavam para ele. Deus é uma imagem? Deus é uma ideia? Deus é um sentimento? E, em outro momento, afirmou, quando estamos falando sobre o cérebro humano, nós tentamos traduzir essas ideias em pensamentos, sentimentos e experiências. Então, eu trouxe isso para a gente poder compreender que, à medida que a gente está estudando essa linda filosofia e que nós estamos abraçando um todo, percebemos também que existe vários cientistas, neurocientistas, teólogos e outros que estão unidos em um propósito de estudar o ser humano nos seus sentimentos, nas suas emoções, estudar o pensamento como um todo, desde o pensamento abstrato até ele chegar no seu concreto, para que possa haver a comunicação das pessoas. E o trabalho do cérebro, ele ainda é muito intenso e muito misterioso. E quando associa a ciência com a doutrina espírita, na compreensão do cérebro, tanto o cérebro físico quanto o cérebro espiritual, a gente percebe que nós estamos chegando a uma explicação que nos convença com uma clareza, porque as experiências têm mostrado tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado. E aí tem o capacete de Deus, né? Que é uma máquina ativa as regiões do cérebro envolvida com a espiritualidade. Então, já é uma outra experiência, né? Porque lá nós temos assim, ó, fé do laboratório. Agora nós vamos ter o capacete de Deus, máquina ativa as regiões do cérebro envolvida com a espiritualidade. Isso aqui ele é muito mais extenso, mais profundo, né? O capacete estimulou os lobos temporal, direito, e 80% dos pacientes disseram sentir um estado de transe. A máquina provou que é possível simular a sensação da prece intensa ou a meditação, apenas estimulando essa região. A capacidade de transcendência é uma propriedade do cérebro. Antes de eu entrar aqui, eu vou passar para vocês um videozinho que ele é rápido, muito rápido. Peraí. E que a gente vai poder ver como que funciona. Na verdade, não precisava ouvir, né? Porque eu não sei inglês, mas deu para entender. Mas tem a legenda, né? Depois eu vou mandar esse videozinho, vocês assistem novamente. Eu achei muito interessante, porque ele vem explicar justamente isso. Nós temos que lembrar uma coisa muito importante. Nós temos dentro da história a concepção de pensamentos. Os nossos pensamentos, antes, eles eram fragmentados. A partir de um outro momento, os nossos pensamentos passaram a ser ininterruptos. O que ocorre com o ser humano? Nós temos uma parte do nosso cérebro que os nossos pensamentos, eles são chamados de pensamentos míticos, ou seja, que vêm de mito, de lendas, são narrativas que ocorrem e que nós vamos aprendendo de boca a boca, e isso passa, então, a ser um acervo nosso do conhecimento. E o homem sempre, desde da época da pré-história, sempre foi questionador, no sentido de tentar entender o mundo e a si mesmo. Então, uma das coisas que ele coloca, principalmente quando estimula o lóbulo temporal direito, é que esses pensamentos eles são muito ativados. Então, aí é que vem esse jogo, essa liga de fazer com que o cérebro, dentro desses pensamentos míticos, ele tenha uma vazão maior, uma compreensão maior de enxergar esse lado que nós chamamos de espiritualidade, ou lado religioso, ou lado da ligação, o ser com Deus. Então, quando a gente estuda a história, a compreensão da história e chegamos à compreensão do cérebro,
Então, nós seguimos, na verdade, o caminho que nós já trilhamos. Por isso que muito dos acervos que temos dentro de nós é que produz a nossa é que constrói a nossa personalidade e também remota a nossa vida, foca a nossa vida. Cada pessoa tem uma forma de ser, de agir mediante aquilo que acumulou e que construiu em todas as suas personalidades, formação das personalidades, que são as reencarnações. Tem pessoas que estão mais além, tem pessoas que estão mais aquém. Então, quando a gente estuda o todo, né, do ser humano, do corpo físico, do soma, a compreensão dos corpos sutis e a compreensão do cérebro, quem pensa é o espírito. E o espírito pensa e joga para a mente. A mente joga para o perispírito, que joga para a caixa do crânio, né, para o cérebro. Então, toda essa movimentação, toda essa energia que vem do espírito como pensamento, que vai para a mente, que vai para o corpo mental superior e faz essa transferência até chegar ao físico para haver essa comunicação. Então, quando a gente passa a compreender toda essa magnitude, ou esses filtros, ou esse caminhar do pensamento, é que a gente percebe em que situação que o espírito se encontra, né? As nossas dificuldades, as nossas limitações, é que impede muitas vezes que a gente tenha uma visão mais ampla de vida. Por que a gente fala assim, nossa, mas a pessoa é tão fechadinha, ela só enxerga só aquilo ali? É mediante a sua própria construção e o seu saber. Então, nós já passamos por esse processo e estamos adentrando um novo momento. É a nova era onde expande-se o cérebro, expande-se a mente, expande o conhecimento. Por quê? O aprendizado vem nos tornando observadores, exercitando o que estamos aprendendo, e vai nos trazendo, então, novas janelas para que possamos apreciar a nós mesmos como criatura de Deus numa ascensão para a luz. Então, quando ele fala disso, né, a gente vai entender esse capacete de Deus, que foi desenvolvido pelo cientista o Pearson e o Stan Koren. Eles são da Universidade de Canadá. Então, essa dupla de especialistas dentro da neuropsicologia, eles vão desenvolver em alguns anos, uma série de experimentos focados em desencadear nos participantes experiências relacionadas à percepção de presenças míticas e até espirituais. É onde eu falei do pensamento mítico, essa compreensão, eu e o Criador. Por que que a reportagem coloca lá? Porque, na verdade, quem estava lá é esse aqui, ó. É esse aqui, ó, que é o cientista, o Pearson. Você vê que ele consegue projetar, ele coloca o capacete e ele começa, então, a indagar quais as sensações. Então, ele se refere a Abraão, se refere a Moisés, se refere a vários líderes religiosos, porque é ali onde está acumulado os nossos conhecimentos ou a nossa ligação, criatura e criador. E aí entra o Stan Koren também, né? Que eles juntos estão fazendo todo esse trabalho, toda essa experiência. Eles consistem em fechar voluntários em uma câmara desprovida de estímulos luminosos e sonoros e fazê-los usar um capacete que ficou conhecido como o nome de capacete de Deus. Então, é aqui, ó, é isso que ele faz no cérebro, ele vai ativando e a pessoa, então, vai tendo as sensações, né? Então, cada um dentro da sua condição de aprendizado, de desenvolvimento e dentro da evolução espiritual. Aí, esse capacete consta com 4 eletrodos de cada lado, que gera campos magnéticos de baixa intensidade, padrões específicos que são direcionados nos lobos temporais de quem estiver usando. Com isso, os pesquisadores provocam uma interferência na atividade cerebral por meio de pulsos regulares e o resultado que eles induzem aos participantes a ter experiências transcendentais. De acordo com os cientistas, quando os participantes do experimento são submetidos aos pulsos, o lobo temporal esquerdo transmite essa interferência
ao lobo temporal direito, faz essa comunicação, que por sua vez interpreta a perturbação na forma de uma presença, que pode ser sentida em alguns casos, inclusive até vista. Dependendo de quem está passando pela experiência, as sensações produzidas podem ser traduzidas de diferentes maneiras, como na percepção da presença de anjos, demônios, de entes queridos já falecidos, de Deus, etc. Então, aquela concepção ou aquele entendimento daquele momento em que está tendo pulsos nos lobos temporais, aquela reação ela é única, ela é individual, ela é ímpar. Depois que ele transfere essa fala para o cientista, é que ele começa a fazer os relatos e consegue perceber que muitos são ateus. Então, como é que você explica? São situações que você vivenciou, teve um momento em que você estava próximo a algo que não se explica. Então, é a ligação, é a espiritualidade, é o lado espiritual da pessoa que, na sua concepção e no seu acervo de informações, ele então começa a detectar essas presenças. Além disso, segundo os cientistas, 80% das pessoas que testaram o capacete, incluindo os participantes ateus, relataram sentir que havia algo com elas na câmara. Apenas 20% não ter sentido nada significativo. Pesquisadores da Universidade de Amsterdã, na Holanda, descobriram que um falso dispositivo místico induziu experiência extraordinária em participantes, tendo um poderoso efeito placebo. O que é esse efeito placebo? Placebo é qualquer substância ou tratamento inerte, ou seja, que não apresenta interação com o organismo, empregado como se fosse ativo, substância ou procedimento que produz um efeito fisiológico positivo, mesmo que não tenha a capacidade para isso, melhorando os sintomas, especialmente entre os que se descreveram como espirituais. Isso acontece muito conosco. Por exemplo, se a gente passa mal, aí a pessoa vai lá, corre, vai lá, faz um copo com água com açúcar e dá. Isso é um placebo, só para dar um exemplo. Aí você toma e confia que aquilo é um remédio e você melhora, né? Então, eles descobriram esse falso dispositivo mítico. E isso aí é que traz experiência extraordinária. O que podemos afetar ou colocar isso aí para a gente se justificar e explicar? Mesmo os ateus não acreditam em Deus, mas tem fé em algo, confia, acredita em alguma coisa. Então, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós temos dentro de nós como uma coisa sagrada, ela então expande nesse momento em que acontece todos esses pulsos no nosso cérebro. Essa é a conclusão que eles estão chegando. E essas experiências já tem mais de 2 décadas que vem ocorrendo, e ainda assim, todo o processo que está acontecendo no mundo inteiro, acho que o momento em que todos puderem fazer uma reunião e passar, né? Eu sinto como se fosse na mesma época da codificação da doutrina espírita, que o mundo inteiro participou através dos médios, esses neurocientistas vão poder chegar a um momento em que vai nos explicar com mais tranquilidade, mais clareza, todo o trabalho que o nosso cérebro possui. Então, agora fica mais fácil compreender a inteligência espiritual. A alma, utilizando a mente inferior, trata da inteligência do mundo físico, da ciência oficial, da ciência da matéria, do mundo visto pelos olhos físicos. O espírito, utilizando a mente superior, trata da inteligência do mundo extrafísico, da inteligência espiritual, da ciência do invisível. Então, vamos colocar nós, nesse momento, como ser encarnado. Nós somos alma, porque estamos encarnados. E nós trabalhamos, nesse momento, com essa matéria condensada, pesada, utilizando a nossa mente inferior, porque o nosso mundo é um mundo físico, é uma ciência oficial, é uma ciência matéria. Então, o mundo é visto pelos nossos olhos físicos. Quando estamos em espírito, nós, então, trabalhamos e utilizamos a nossa mente superior, ou seja, a nossa inteligência extrafísica, a nossa inteligência espiritual, a ciência do mundo invisível. Então, esse balanço, ou esse caminhar, né,
ora acordado, ora dormindo, e quando a gente dorme, nós estamos no que nós somos de verdade em espírito, isso aí é o nosso caminhar. Então, aquilo que nós estamos aprendendo aqui dentro dessa filosofia, dentro de uma ciência como um todo, ela também reverbera nesse momento em que estamos como espírito. E esse vai e vem de comunicação, tanto espiritual quanto matéria, é que nos possibilita esse crescimento. Gente, alguma pergunta, alguma coisa, por favor, viu? Aí eu trouxe isso aqui para a gente refletir. O que acontece hoje em dia? O que está acontecendo hoje em dia, nesse exato momento? O egocentrismo, ausência de empatia, consumo em excesso, poluição em massa, egoísmo, entre outros aspectos, contribuem para que a população viva em altos níveis de estresse e doenças físicas e mentais. Nós não vamos falar de doenças, nós não estamos falando de enfermidade. Então, mais que justo, quando a gente aborda alguns assuntos, a gente lembrar das possibilidades que temos no caminhar, onde estamos nesse momento atravessando uma pandemia, uma insegurança, uma incerteza, e parece que cada um está imbuído do seu próprio eu, olhando para o seu próprio umbigo, porque estamos cheios de ansiedade, estamos cheios de incerteza e com muitas indagações sem resposta. E a gente percebe que o mundo está vivendo isso, né? A boa notícia é que existem meios para desenvolver e potencializar a inteligência espiritual. E a mesma pode ser aplicada nos diferentes âmbitos da vida. A cultura moderna é egocentrada e espiritualmente esvaziada de sentido, cheio de certezas, com muitas respostas e com poucas perguntas. Perdemos o senso de valores humanos fundamentais e vivemos apenas o imediatismo, o pragmático, o visível e material. A gente percebe que a gente está muito ainda envolvido no nosso mundo da ilusão, no nosso mundo da visão material, nos nossos questionamentos de vida, do ter, do correr atrás, de buscar, de vivenciar o nosso cansaço. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Porque o homem, nesse momento, de toda essa esfera de energia que estamos atravessando, essa incerteza do amanhã está fazendo o homem correr muito para ter tranquilidade, para ter certeza que amanhã você tem o pão na mesa. Mas nós temos que lembrar, olha essa fotografia aqui, o mundo está passando por uma energia muito grande. Então, tudo que ofereço ao mundo, ofereço a mim mesmo, porque somos a unidade. Então, nós estamos vivenciando um redemoinho energético. É por isso que as sensações, as problemáticas, as dores, as desilusões, tudo que nos ocorre no dia a dia se refere muito a esse momento que estamos vivendo. Em busca de uma paz, e parece que a gente não alcança essa paz. É o momento que o planeta atravessa, porque as energias estão em redemoinho muito forte. Confira como desenvolver a inteligência espiritual. Agora, tem N situações aqui que eu vou só passar rapidinho, se alguém quiser fazer alguma colocação. Mas o que nos proporciona seria ampliar os nossos autoconhecimentos, identificar as nossas crenças e valores, analisar os contextos aos quais estamos inseridos, saber quais são as nossas limitações, os nossos medos, anseios e minimizá-los, assumir a responsabilidade dos nossos atos, mudar pensamentos e comportamentos sabotadores, que muitas vezes nós fazemos isso conosco, reagir frente a situações vividas, construir ações, atitudes, condizente com os nossos valores éticos, ressignificar aquilo que não temos condições de mudar, exercitar o sentimento da compaixão, realizar conexões entre os contextos vividos, tomar consciência daquilo que nos motiva, enxergar as diferentes possibilidades que possuímos, compreender o nosso papel no mundo, ressignificar as experiências ruins, não ter só como coisa ruim, mas como uma lição, né? Aproveitar o momento negativo, mas tirar a lição, deleta aquilo que realmente é negativo e tira o de bom, que é uma lição de vida, mudar comportamento e pensamentos nocivos, acreditar em si mesma,
maximizar pensamentos positivos, trabalhar os pontos que nós podemos melhorar, ter uma melhor qualidade de vida, sermos flexíveis, viver o agora. Muita gente vive o ontem, ou então vive o amanhã e esquece do hoje. Compreender o outro é a questão da tolerância, da paciência, do perdão. Diminuir os nossos níveis de estresse, perdoar a si mesmo e ao próximo, se motivar, tomar decisões mais assertivas, potencializar as nossas qualidades e as nossas competências, sair da nossa zona de conforto, que às vezes é muito difícil, né? A gente sair dessa zona de conforto, equilibrar as diferentes áreas da nossa vida, desenvolver o amor próprio, influenciar de forma positiva as pessoas ao seu redor. Tem muitas coisas, tá, gente? Principais características de uma pessoa que está desenvolvendo a inteligência espiritual. Possui o desejo de servir, tanto no meio ambiente quanto outros seres humanos. Aprecia a diversidade do mundo. Procura superar expectativas. Apresenta visões e valores aos indivíduos à sua volta. Encara os desafios. Dispõe de inovação e de criatividade. Sabe que tudo está integrado e que nós pertencemos a uma unidade. Usufrui de pensamentos e comportamentos próprios. Lida com as experiências negativas, sabe lidar muito bem com as experiências negativas. Respeita sempre a opinião do outro. Evita causar danos desnecessários. Possui um senso moral bem aguçado. Age com espontaneidade. Revisa constantemente os seus valores, pois os mesmos podem mudar com o tempo, e acredita na vida. Mais ainda, uma vez que tantos fatores são fortalecidos, o indivíduo toma consciência da sua própria inteligência espiritual, reconhecer sua missão de vida, alcançar a paz interior, evoluir de forma constante e deixar um legado no mundo. A inteligência espiritual é altamente desenvolvida em certas pessoas. O indivíduo espiritual, nesse sentido, pode sentir-se com o universo ou se perder em um estado oceânico, experimentando uma ligação especial com Deus. Aí eu coloquei alguns exemplos. Nós temos Madre Teresa de Calcutá, né, que tinha essa inteligência espiritual aguçadíssima, Mahatma Gandhi, o Papa João Paulo XXIII, e nós temos Irmã Dulce Chico Xavier, né, presente em nossas vidas, que deixa um legado enorme. E a inteligência espiritual, então, ela vai encerrando com a capacidade de ser flexível, grau elevado de autoconhecimento, capacidade de saber enfrentar a dor, aprender com o sofrimento, capacidade de inspirar e partir de conceitos e valores, relutância em causar mal aos outros, capacidade para ver conexões entre realidades distintas, tendência para se questionar sobre suas ações e seus desejos, capacidade de ir de encontro com convenções sociais e culturais. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Então, é uma frase que fica para a gente sempre analisar, né? Então, com isso, a gente encerra aí sobre esse dedo de Deus e nós vamos entrar na inteligência existencial. O nosso horário, eu não sei como é que está o relógio de vocês aí, o meu está dando 18h20, desculpa, 20h20. Como é que está o de vocês? Dá tempo a gente fazer alguma coisa ou vamos parar por aqui? E aí, gente? Estou sozinha? Vamos mais um pouquinho ou para? Eu acho que ninguém está me ouvindo. Acho que está bom, Fatinha. Não é? Eu acho que aqui deu para a gente já ter, porque eu acho que foi bem forte hoje para a gente analisar tudo isso.
E é bom começar na próxima semana, Fatinha, porque aí você já começa, senão você vai só iniciar para continuar a semana que vem, então é melhor iniciar esse tema semana que vem, né? Alguém tem alguma colocação do que foi falado? Alguém tem alguma pergunta? Sobre o que foi colocado? Sobre os slides?